povo preparado para mais emoções e aventuras em produções textuais e literatura? Espero que sim, ó. Anotando na agenda e mandando para mim. Produção textual 88 a 93, um tema muito interessante, lenda. Já estamos em português, agora vamos aperfeiçoar mais um pouquinho. Literatura, As Aventuras de Robin Hood. Quem já começou a ler o livro? Ótimo. Quem não começou, comece, que ele é bem extenso. Já assistiram filme, desenhos animados, emoções, medievais, príncipes, reis, florestas? Tira do rico, dá para o pobre, enfim. O que você viu, o que você não viu? Então, Robin Hood é muita emoção. E os Salmos de número 46, para você anotar na sua agenda, refletir e meditar aqui. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro e presente na hora da angústia. Você copia, não importa qual seja a sua versão, a sua tradução, o importante é você copiar. E vamos já começar na página de número 88. Tem 3 perguntinhas para você copiar e responder para mim. Nada de preguiça, produção. O que a imagem mostra? Vocês abrem aí essa gravura, né? Bem legalzona aí, ó. E diz para mim o que ela mostra. Você pode pesquisar se você não sabe, já viu isso em algum filme, em alguma cena, em algum desenho, é só mandar para mim. Você sabe a qual história esta imagem se refere? Você vai responder. E C, cite algumas histórias que apresentem como personagem deus ou seres mitológicos. Então você vai escrever algumas histórias que você conhece, que você conhece um monte, que mostram seres mitológicos, deuses, né? Essa mitologia, que existe a mitologia grega, existem as lendas brasileiras, lendas dos portugueses e as lendas dos povos africanos. Então pegaram essa mistura de lenda do povo indígena, que já estava aqui no nosso país, vem dos nossos africanos, vem dos portugueses, e juntou tudo e forma-se as lendas brasileiras. Nós vimos também que toda lenda, ela vai dizer a origem de alguma coisa. Essa lenda que vocês vão ler hoje, ela vai dizer como surgiu o Rio Amazonas. Então, na lenda tem palavras que são versões, momentos que são ficção, são coisas reais, que existe realmente um pássaro chamado Jurutaí e existe um rio chamado Rio Amazonas. Mas você irá ver no decorrer da história que tem muita ficção, né? É uma lua, é um pássaro, é paixão, é amor, é sentimento, é personificação. Então você vai ver toda essa misturada. Foi recontada por Cianteio, Cobra Grande, Histórias da Amazônia. Tradução de Maria da Anunciação Rodrigues, São Paulo. Aí diz, né, em que ano, tudo, em 2008, quais são as páginas, enfim. E vai explicando para você tem que ler, né? Ela é pequenininha, ela é rapidinho, tá bom? Lá na página 92, tem o quê? A hipótese que você levantou antes da leitura se confirmaram, depois que você lê o texto, comente com os colegas. Você pode ir para fazer essa pergunta. Que logo aqui na página 91, tem 2 pontinhos verdes. Então, esses 2 pontinhos verdes é para você fazer o quê? Copiar e responder no seu caderno. Quais lendas você conhece? Aí você comente com os colegas, não precisa falar. Você vai escrever algumas, pelo menos, umas 5 lendas, tá bom? Você não vai dizer que conhece menos de 5 não, porque você não conhecia, não conhecesse, as que nós vimos em sala de aula já foi suficiente. A lenda a seguir faz uma explicação para a origem de um importante recurso natural do Brasil. Já falei qual é, né? O Rio Amazonas. Leia o título da lenda e observe a ilustração que acompanha. Você imagina qual recurso se trata? Não, já dei a resposta, já dei a dica, né? Vem aqui várias gravuras, mostrando aqui o pássaro, tá bom? Esse pássaro, juro, tá aí, como se tivesse o quê? Uma floresta, cantando. O que as suas árvores vão fazer? Então vai ter toda uma lenda, né? Uma mitologia aí, um histórico de como surgiu o Rio Amazonas, segundo a lenda indígena. Claro, não é o original verdadeiro, né? Aí na página 92 tem assim, ó. Jurutaí tinha um sonho, um objetivo. Qual era? Você vai descobrir. Será que era conhecer a lua, o sol? Será que era se transformar numa estrela, num peixe? Será que era se transformar num homem? Então você vai saber qual era o objetivo dele. Ele conseguiu o motivo a tentar alcançar. O que o motivou a tentar? Ele tinha uma coisa que fez ele tentar conseguir esse objetivo. Será que era uma paixão? Será que era só um sentimentozinho de nada? Então você vai dizer qual era a motivação desse episódio, né, do Jurutaí. O que ele fez para tentar concretizar seu objetivo? Então, na A descobriu qual é o objetivo, na B, o que o motivou a fazer isso, e na C,
o que ele fez para tentar concretizar. Você vai dizer se ele voou muito, se ele voou pouco, se ele queria se sentir livre, os sentidos e a vida, enfim. Se ele perdeu, se ele morreu, se ele sobreviveu, então você vai contar essa parte com poucas palavras, né? Depois que você leu esse texto, que é bem pequenininho. Ele conseguiu atingir seu objetivo? Sim ou não? Se você leu, você vai dizer se é sim ou não, claro, né? O que Jutaí resolveu fazer? Bem, exemplo, ele atingiu. Sim, aí fez isso. Não, ele não atingiu. Como não atingiu o objetivo, ele fez isso. Eu não vou dar spoiler para vocês, vocês precisam de ler mesmo. No último parágrafo, lemos a seguinte afirmação. E acredito que deveríamos acender fogueiras no coração, quando o Jutaí dentro de nós se cala. Porque tem lá na história falando, né? Do canto dele e falando o que os indígenas fazem. Até hoje, né, os rituais que eles fazem. Acendem a fogueira, por que motivo acender a fogueira? Então, tem toda uma moral também nessa lenda. Aí, ó, a ideia é que quando alguém está triste com algo, deve buscar superar as dificuldades e seguir em frente. Então, é uma lenda que fala assim muito profundo, né? Mesmo com dificuldades, siga em frente. A lenda narra o amor impossível do passo Jutaí Pera-Lua. Por que esse amor é impossível? Você vai explicar, né? Tá lá no texto que também vai explicar novamente. Você conhece outras histórias de amor impossível? Elas são semelhantes à lenda que você leu? Eu acabei, né? A gente estava falando muito aí em outro momento, Romeu e Julieta, né? Um dos amores mais impossíveis, né? Toda a trajetória. Mas você conhece outras histórias? Escreva aí também, tá bom? E mande pra mim. Escreva bem grande, apaga o livro bem apagadinho, coloca uma sua letra bem legível, com um lápis bem forte, para quando você mandar para mim, eu enxergar bem direitinho o que você escreveu, tá bom? E lá na página de número 93, para terminar essa parte de lenda hoje, o gênero textual, lenda, tem como principal característica, falei no comecinho, apresentar a forma simbólica, uma explicação para algo que teria origem desconhecida. Porque o texto, a lenda de Jutaí, busca explicar a origem do que está mergulhando, que tem os peixinhos, que tem um boto cor-de-rosa, lá próximo, naquela área da Amazonas. Então você já sabe do que eu estou falando. Questão 2. A lenda de Jurutaí é um texto predominantemente narrativo. Identifica os elementos da narrativa presente no texto e preenche o quadro a seguir. Quem é o narrador? Você acha que é um narrador observador? É um narrador que participa? Quem é? Então você vai dizer. Ele está só observando os fatos, está narrando os fatos, vai dizer que tipo de narrador é. Quais são os personagens dessa lenda? Vai ter 2 personagens principais, esse vai dar o nome deles. Tudo com letra maiúscula, que é o nome próprio, como se fossem seres, né, criando a sua própria vida. Em que espaço acontece? Dentro da floresta atlântica, floresta amazônica, é dentro de um campo de futebol. Esse vai dizer qual é o espaço. O tempo, tem dizendo dia, hora, mês e local? Não, então é um tempo indeterminado, né? Não tem um tempo exato. Por isso que as lendas são narradas e são passadas de pai para filho, pela oralidade, vai sempre contando as histórias, porque não tem um tempo determinado. E qual é o enredo? Tinha o que é o enredo? É um pequeno resumo. Jurutaí queria isso, ele fez aquilo, conseguiu ou não conseguiu. Pronto, isso é o enredo. A maioria das lendas brasileiras tem origem em 3 etnias diferentes, falei no comecinho. Origem portuguesa, origem africana e origem indígena. O que pode ser percebido em algumas de suas características. Tem dizendo como é uma lenda indígena, como é uma lenda africana e como é uma lenda portuguesa. Você vai ler, que eu não sou eu que vou ler para você, tá bom? O que tem em cada um e vai responder. A qual origem a lenda de Jurutaí corresponde? Você vai dizer. É indígena? Se for indígena, tem que explicar por quê. Se for africano, tem que explicar por quê. E se for português, tem que explicar por quê. Ok, então escreva tudo, responda tudo, manda para mim. Aventuras de Robin Hood. O que você vai fazer para mim? Já hoje, viu? Já procurando aí quem já leu. Eu quero que vocês me digam. Quem foi o príncipe João? Quem é a Lady Marião? Quem é o rei Ricardo? Quem é o senhor Richard? Quem é o George? Quem é Beatriz? Quem é o Frederick? Quem é a prioresa? Matilda. Quem é o barão de Kim? Quem é Joana? Quem é o William Fitzhugh? Gostou do meu inglês? Quem é também o G, quase que não sai, né? O G. Ou seja,
Você vai lendo o livro, encontrando esses personagens, vai anotando no livro e mandando para mim quem é quem fez o quê. Então, teremos ainda muitas aulas no mês de julho todinho, agosto, setembro adentro, online ou presencial, e As Aventuras de Robin Hood. Assista o filme, quem não assistiu, fale sobre o livro e aguardo vocês amanhã com português. Então, tchau, tchau!